capítulo 12 de Romanos, epístola do apóstolo Paulo em Roma, aos Romanos. Quero ler aqui o capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui na tela, depois eu quero ler na tradução. Gente, você que gosta de Bíblia, você que gosta de pregar, compre essa Bíblia aqui, ó. Você vai dar risada com algumas coisas que tem aqui. O apóstolo Joel, lá de Volta Redonda, que me indicou essa Bíblia aqui, e ela tem uma tradução assim muito extraordinária. Depois eu vou ler primeiro aqui, depois eu vou ler aqui, só para vocês verem a diferença que tem e que é muito importante para nós, tá bom? Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e 2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloca o 1, filha, por favor. Aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu vou ler aqui, eu vou colocar o meu óculos, porque a letra é pequena, tá? Você vai comprar aí, depois você não vai falar. É uma letra bem pequena, não é uma letra tão... Então, eu tenho que colocar o óculos aqui para poder ler. Olha aqui, ó. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. É diferente ou não é? Olha só, muda muito. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem, ou seja, descansem em Deus, a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, dormir, comer, trabalhar, passear. Entregue a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Receber o que Deus fez para nós é o melhor que nós possamos fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, ao ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês, aleluia. O nosso papel é descobrir o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. E tratem de atendê-lo. Ou seja, depois que eu descubro o que Deus quer de mim, eu tenho que atender o desejo do coração de Deus. A gente faz o diferente, né? A gente quer que Deus atende o nosso desejo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre o arrasta para baixo, ao nível de imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Amém? Muda ou não muda? É diferente ou não é? Amados, nós falamos muito de ano novo, mas não existe ano novo para quem não tem uma mentalidade nova. Amém? Só existe ano novo para quem muda a mente, para quem vira a chavinha, para quem tem uma mentalidade nova. Eu sei que é tradição, e eu também entro nessa tradição aí, que nem ontem, eu passei, eu acho que o 2022, a virada, se eu não me engano, eu passei com a camisa amarela, né? E a gente até brinca que representa prosperidade. Ontem eu passei com a camisa branca, que para muitos representa paz. É uma tradição nossa, principalmente a cor branca, né, no Réveillon. As lojas, você passa na frente das lojas, das vitrines, a maioria das roupas são amarelas e brancas, na venda, né, uma cor beijinha.
Eu, desde jovem, eu sempre gostei muito da camisa azul, né? Quando eu tinha aí meus 17, 18 anos, se você fosse ver minhas roupas, a maioria era azul, era cores diferentes, mas tons diferentes, mas era azul, sempre gostei. Então tem algo particular. Mas colocar a nossa esperança de um ano novo numa camiseta, ou num horóscopo, na astrologia, irmãos, é jogar a responsabilidade onde não vai acontecer nada. A maior responsabilidade de ter realmente um ano novo, porque a gente deseja, né? Feliz ano novo. A maior responsabilidade, ela é minha, ela é sua. Não tem como viver algo novo de Deus preso em coisas velhas, preso em coisas antigas. Eu preciso dar passos novos, eu preciso ter uma mentalidade nova. O Felipe disse que o novo, ele é assustador, a gente às vezes tem medo, porque viver algo novo é sempre um risco, né? Tem risco, tem investimento, tem que sair fora da zona de conforto, mas só quem se arrisca é que vai viver realmente o novo de Deus. Quantas pessoas você conhece que entra ano, sai ano, termina ano, e a pessoa não muda? A pessoa está do mesmo jeito, a pessoa não sai daquela fase, a pessoa não sai daquele ciclo, por quê? Porque não muda a mente. Paulo está dizendo, se vocês mudarem a mentalidade, vocês serão transformados não de fora para dentro, mas de dentro para fora, ou seja, ela começa no nosso interior, ela começa dentro de nós. Deus, se você for estudar Deus tirou o Egito do povo, Deus tirou o povo do Egito, mas tirar o Egito do povo, esse era o papel do povo, não era o papel de Deus. E Deus nunca vai fazer aquilo que é para mim e para você fazer. A parte de Deus, Ele move céus e terra e Ele faz. Pode descansar. Mas o que é para mim e para você fazer, Deus não vai mover uma palha para fazer, porque é trabalho meu, é trabalho seu. Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, o diácono Estevão, quando ele está morrendo, sendo apedrejado, e Paulo está assistindo tudo isso, ele diz que Deus falando para o povo dele, olha, lá quando vocês estavam no deserto, saíram do Egito, o coração de vocês voltou para o Egito. Aí a Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aqui Deus está falando de coração, está falando da mente. Você vai ver que toda dificuldade que o povo tinha no deserto, eles lembravam da onde? Do Egito, do passado. Eles diziam, vamos voltar, vamos matar Moisés, vamos matar o nosso líder, vamos voltar para o Egito. Irmãos, no Egito eles eram escravos. Eles não tinham liberdade, não eram livres. Lá eles trabalhavam pela comida, pela roupa e pelo pouso. Eles não recebiam salário, porque escravo não tem salário. Eram escravizados de maneira muito drástica, de maneira muito dura. Mas achavam melhor do que serem livres. E eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. A mentalidade continuou como de escravo. A mentalidade continuou. Então Deus não podia, não porque não tinha poder, mas porque o povo não queria viver o novo de Deus. Irmãos, e não é por falta de liderança, porque a liderança era forte, era Moisés que era o líder, irmãos. Era Moisés, tinha Josué, né? Não, o pastor lá era fraquinho, tadinho do pastor. Não, o pastor deles era Moisés. Não é por falta de sinais, porque Deus abriu o mar, Deus enviou 10 pragas, Deus abriu o mar, Deus fez água brotar da rocha, Deus fez água amarga virar doce, né? Cordonizes, pão caindo do céu. Irmãos, não é por falta de milagres, não é por falta de sinais. Tudo isso Deus fez. Mas o povo não mudou a mente, o povo não... Como é que fala, Jauri? Quando você faz isso, o povo não ressignificou. Então, todo momento ele estava pensando no passado. Você deve conhecer alguém que fala assim, quando eu não era crente parece que era melhor. Tem gente que fala assim, eu já tive pessoa. Nossa, parece que eu vim para a igreja, piorou as coisas, as provas aumentou, eu perdi não sei o quê. Você perdeu aquilo que não era seu, que foi Deus, não foi Deus que te deu. Porque aquilo que Deus me deu, que Deus te deu, Ele não vai tirar, não vai tomar. Agora tem coisas que não foi Ele que te deu. Se não foi Ele que te deu, Ele não vai abençoar. E tem coisas que não é perda, irmão. Tem coisas que é livramento, né? Amizades, tem coisas que você fica chorando às vezes, saiu da minha vida, eu perdi. Será que perdeu mesmo? Será que não foi um livramento de Deus? Na hora,
Jesus diz para Pedro, Pedro, hoje o que eu faço você não entende, mas amanhã você vai entender. Então o povo andou 40 anos em círculo, não saiu do lugar, entra ano, sai ano. Irmãos, de dia era uma coluna de nuvem protegendo o sol, de noite era uma coluna de fogo, olha o tanto de sinais, mas o povo não mudou, por quê? Porque é um povo obstinado, de dura serviço, que não queria mudar. Então, o ano novo só vai ser novo se eu tiver atitudes novas, porque se eu continuar com as mesmas atitudes, eu vou colher o mesmo que eu colhi em 2022. Pastor, o ano foi extraordinário, tá bom, então continua. Ou potencializa só, tá bom? Mas agora, se foi em algumas fases, algumas situações, agora essa semana, principalmente a primeira semana, é hora de você sentar onde que eu errei, o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, né? Começa a projetar o 2023, fala, não, esse ano eu quero resultados diferentes. Então, se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Como que eu faço essa mudança de mentalidade, pastor? Primeiro, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Aqui está o manual para que eu mude a minha mentalidade. É impossível você que é um leitor e meditador da palavra de Deus, não ter a sua mente mudada, não ter a sua mente transformada. Sabe, leia no mínimo um versículo por dia. No mínimo um versículo por dia. Medite nele, faça um devocional. Aqui está a chave para uma mudança de mentalidade. O que Deus diz para Josué? Josué, não se aparte da minha palavra, medite nela dia e noite. Então, desde aquela época, o segredo é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Então, quando eu começo a ler a palavra de Deus, Paulo vai dizer, irmãos, eu estou preparando uma mensagem para pregar, mas eu vou esperar o pessoal voltar de viagem, sabe? Porque Paulo diz o seguinte, Isaac nasceu da vontade de Deus, Isaac nasceu do Espírito, mas Ismael nasceu da carne. Então, lá em Gálatas, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que é uma briga, nós temos uma luta da carne contra o Espírito, é uma luta, aquela luta que tem até hoje lá, é entre Ismael e Isaac, aquela luta é uma luta espiritual, e essa luta está dentro de mim e dentro de você, é uma luta da carne contra o Espírito. Então, o Espírito diz assim hoje para alguns, vai para a igreja, e a carne, não, fica em casa, é ano novo, você comeu bastante, você viu os parentes, fica em casa. Pastor, qual que vai sobreviver? Aquele que você alimentar mais. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos espiritualmente. Então, quando eu me alimento da palavra, eu estou alimentando o quê? O meu espírito. Por que nós vamos jejuar? Porque vai matar a carne, enfraquecer a carne e fortalecer o nosso espírito. Porque Deus não fala na carne, Deus fala no espírito. Então nós temos que ser uma pessoa carnal ou espiritual? Espiritual. A Bíblia diz que o natural não consegue discernir nada, mas o espiritual discerne tudo. Então, que esse ano nós nos alimentamos. Irmãos, tem pessoas aqui que participam de 3, 4 grupos aí de mentoria, de Bíblia, né, de profeta. Tem várias pessoas aqui que se alimentam, sabe, dia após dia, diário, da palavra de Deus. Hoje tem como você ouvir. Não, pastor, eu não quero ler, porque tem pessoas que têm dificuldade. Por isso que as nossas escolas são difíceis, porque uns alunos aprendem e outros não. Por quê? Uns são mais imagem, outros são mais audição. Então, hoje tem como você colocar no ouvido e ficar ouvindo a Bíblia. Pessoas que passaram anos traduzindo, como o Cid Moreira, traduzindo a Bíblia, para quê? Para nos abençoar. Então, hoje, se você não consegue ler, ouça, mas não dê desculpa, porque a palavra de Deus, ela vai nos alimentando e vai tirando o antigo, vai tirando o velho. O que Jesus disse? Eu não posso derramar vinho novo em odre velho, porque não aguenta, não suporta. Irmãos, tem pessoas, eu não sei se você já passou por isso, tem pessoas que você chega para ela e diz assim, vai acontecer algo grande, vai acontecer algo novo, você está todo animado, e a pessoa diz assim, não vejo isso não. Que mundo que você vive? Irmão, a pessoa não está errada. Por quê? Porque a mente dela não consegue alcançar o que a sua mente está alcançando. E às vezes a gente critica ou briga com a pessoa. Não, irmãos, deixa a pessoa quieta. Ela está vivendo o mundinho dela. Entendeu?
você tem uma mente atualizada, você tem uma mente renovada. Paulo vai dizer, acho que é Paulo, né, que vai dizer, mas se não for Paulo, está na Bíblia, que nós temos a mente de Cristo. Nós somos co-criadores com Cristo. Então, qual que é o nosso desafio, Clebinho, nesse ano de 2023? Transformar-vos pela renovação da nossa mente, através da palavra, através de livros. Irmãos, eu leio a média de 4 livros por mês. Eu já carrego na bolsa 2 ou 3 livros, eu vou viajar. Hoje, a maioria eu fiquei no aeroporto, irmãos, eu fiquei 5 horas e meia esperando um voo. Aí o que eu vou fazer? Vou ler. Você vai no médico hoje, dificilmente você não espera menos, mesmo que seja convênio, menos de meia hora, 30 minutos. Então, assim, dá para fazer algo, irmão. Você vai trabalhar de carro, vai ouvindo, né, alguma coisa, um podcast. Então, assim, não tem desculpa. Tem muito material gratuito na internet, tem muito material bom, tem muitos pastores bons pregando aí. Oh, meu Deus, a Raquel estava falando com a Silvana, citando algumas mulheres relevantes da Bíblia, que estão pregando a Bíblia através da internet, mulheres lá dos Estados Unidos, mulheres brasileiras. Então, assim, você só fica vazio se você quiser. Só fica vazio se você quiser. Primeiro, porque você tem uma Bíblia na sua casa. Agora, tem lugar que você vai que está aberta lá no Salmos 23 ou no 91. A Bíblia está até amarela, com cocô de mosquito assim, tal. Aquilo lá não muda a vida de ninguém, irmãos. Deus não muda, mas Deus se move o tempo todo. Então, começando de mim, por que eu vou começar? Amanhã eu vou começar a fazer live, né? O Jauri já vem me cobrando, a Silvana vem me cobrando. Então, amanhã, toda segunda-feira eu vou ter uma live 8h30 da manhã. Eu vou começar a escola teológica. Então, assim, eu já estou começando um ano cheio de sonhos, cheios de projetos. Por quê? Porque quando eu estou passando aquilo que Deus me deu, eu também estou crescendo. Eu preciso esvaziar para que Deus possa me encher de novo. Então, assim, eu estou com muito projeto para esse ano que vem, sabe? De criar cursos online, e-books, várias coisas. Por quê? Porque eu preciso estar em movimento, eu preciso estar aprendendo o tempo todo. Se você pegar, não é que eu estou dizendo que eu sou bom, mas que nem a Silvana e a Simone, a minha sogra, me viram eu no início do meu ministério. Dia 23, irmãos, dia 23 de junho agora, eu completo 20 anos de cristão. 20 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, fui batizado e comecei nessa trajetória. Eu sei que Deus tem muito mais para me mudar ainda, porque nós estamos em construção, amém? O Espírito Santo está trabalhando ainda, não estamos em perfeição. Mas se você pegar o Elias de 20 anos atrás, mudou muito. Tanto que tem algumas mensagens da internet que eu apaguei tudo. Que nem eu consigo ouvir mais, entendeu? Vocês riem, né? Só que eu sei também que daqui 10 anos, eu vou ver como eu estou pregando hoje, eu vou falar, nossa, você conhece alguém, irmãos, esses dias, o Tafa, né, o Tafarel, quem lembra do Tafarel aqui, né? Vamos orar pela vida dele, pela vida da Gi. O Tafarel chegou em mim e falou, pastor, eu fui num congresso aí, né, de uma determinada igreja, que eu já conhecia, que eu já participei, e tinha um pregador lá que eu era fã do cara, o cara pregava demais, e todo ano ele pregava na nossa festa, e eu voava, né, na igreja, rodava no manto com ele, mas esse ano parece que ele não pregou nada, pastor. Pelo menos eu não senti, eu vi que os outros lá sentiu, mas eu não senti, eu achei que ele não pregou nada. Eu falei, não, você está errado. Eu falei, é o mesmo cara, é você que não é mais a mesma pessoa, você cresceu, a sua régua subiu. Eu não sei se você já teve de ver alguém que você admirava muito, que pregava muito, e agora você olha e fala, parece que não está pregando tanto mais. Não, a pessoa continua pregando. É que o seu, como é que fala? Você ficou meio enjoado, seu paladar espiritual ficou meio enjoado, entendeu? Então, assim, você vai subindo de nível, você já não ouve mais qualquer coisa, não é desfazer, irmãos, pelo amor de Deus, mas você vai crescendo em Cristo, você vai entrando em lugares novos, revelações novas, coisas mais profundas, entendeu? Aquele louvor lá, eu tive o privilégio agora de conhecer pessoalmente o rapaz que fez aquela música lá, Quem Já Pisou nos Santos, em outro lugar não sabe estar, ele estava em Camboriú ministrando lá no congresso, eu tive o privilégio de conhecer ele. Então, assim, é aquilo lá, você experimenta algumas coisas em Deus, você quer mais,
E aí você vai subindo esse nível, entendeu? Então, assim, você já não quer ouvir qualquer coisa, você não tem mais paciência para ouvir qualquer pessoa. Por quê? Porque você vai crescendo, você vai acessando lugares novos em Deus. Tem gente que não, tá bom, que entra numa zona de conforto. Não, irmãos, Deus tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. Irmãos, olha a Dani e o Rogério, tanto que esse casal cresceu. Olha o tanto que esse casal cresceu aqui. Né, vou usar os dois hoje, mas tem muitos outros aqui. O tanto que eles cresceram de quando eles chegaram aqui, né, para agora. 2 anos que vocês estão aqui? Fazendo 2 anos. Imagina daqui 5 anos, vão estar voando, irmãos. Se eles continuarem nessa sede, nessa busca, eles vão estar voando. A Dani está fazendo teologia online. Então, assim, não pense que a pessoa muda só de ficar sentadinha aqui, não. Jesus disse assim, olha, se você ouvir e não praticar, você, é outra mensagem que eu estou preparando também, tá? Irmãos, olha só, Jesus disse o seguinte, se você ouve e não pratica, você está construindo. Ele não disse que você não está construindo, ele disse que você está construindo, só que está construindo na areia. E aí, quando que vem a prova, aí é que você vai ver quem está construindo na areia e na rocha. Então, ele diz, quem ouve a palavra, mas não pratica, está construindo, mas está construindo na areia. Então, quando vier a dificuldade, vai mostrar que não tinha estrutura, não tinha alicerce. Mas aquele que ouve e pratica é semelhante àquele que construiu na rocha. Então, tem gente, irmãos, que... Tem um casal aqui na igreja, que eu não posso falar o nome dele, mas... Já faz um tempo que está com a gente, mas todo ano a pessoa vem pedir um conselho. Pastor, eu preciso de um conselho para o meu casamento. Aí você dá o conselho. A pessoa, tipo assim, você fala assim, ó, vai para esse lado aqui, a pessoa vai para o outro lado. Aí no outro ano vem de novo. Aí a última vez que veio conversar comigo, irmão, a gente também tem limite, né? Eu falei, irmão, não adianta. Aí por quê, pastor? Vai desistir de nós? Eu falei, não, você já desistiu de vocês. Porque não adianta, o Felipe me pede um conselho, mas eu dou o conselho, ele não segue, para que ele vai pedir outro conselho, irmãos? Se eu peço um conselho para o meu pastor, para o meu líder, é porque eu estou disposto a seguir. Né? A maioria das pessoas, se você falar assim, você quer mudar de vida, você quer ser abençoado, quer crescer, quer prosperar, a pessoa diz, eu quero. Mas quando você fala o processo que a pessoa tem que passar, ela, não, deixa para lá, pastor. Não. Eu mesmo, irmãos, eu preciso confessar. Eu não sei se é a filmadora, que o Jauri coloca a maneira, mas no último culto eu percebi que eu estou um pouquinho mais barrigudo. Talvez seja o ângulo. Mas, tipo assim, eu preciso começar amanhã urgente, entendeu? Fazer caminhada, fazer academia. A caminhar até que eu gosto, mas a academia, pensa num negócio que não tem graça nenhuma. Vai ajudar, o jejum de Daniel já é para ajudar mesmo. Amém. Deus te ouça, filha. E é por isso que a gente sempre precisa de pessoas, às vezes, né? A academia tem que ter 1 ou 2 te ajudando. Eu estou orando para minha esposa se motivar aí comigo, entendeu? Para me ajudar, irmão, porque assim, não é fácil, você sabe o que você tem que fazer, sabe o que precisa fazer, né? Eu tenho uma camisa ali que eu guardo desde a minha época de namoro, né? A Silvana me conheceu com ela. Ela é meio vinhozinho, toda riscadinha assim. Aí eu comprei uma calça riscadinha também. É isso aí, o Gustinho Carrara, né? E é a melhor roupa que eu tinha para ir na igreja, entendeu? Eu colocava um sapato e eu achava que estava abalando. Mas essa camisa, irmãos, ela é bem fininha aqui, mas assim, não entra nem o braço mais. Lavou tanto, mas a gente guarda ela de lembrança, mas assim... E aí a gente vai brincando, vai acostumando, vai levando na brincadeira, irmãos. Aí você troca o M pelo G, depois troca o G pelo GG, e extra G, e vai indo, entendeu? A gente vai brincando, vai rindo, mas tem que ter um esforço da minha parte, tem que ter um esforço da sua parte. Tudo que nós queremos alcançar na vida tem que ter um esforço, tem que pagar um preço. Ninguém vence na vida sem pagar um preço, irmãos. Não, pastor, eu quero ser um pregador, então tem que ler Bíblia, tem que orar. Aí, pastor, eu quero cantar melhor, tem que fazer aula de voz, sabe? Tem que dedicar. Pastor, eu sou da dança, eu quero dançar melhor, tem que fazer aula. Você tem que pagar um preço para ser bom naquilo que você, seja no empresário, seja no empreendedor, naquilo que você quer ser melhor. Eu estou terminando, irmãos. O Felipe, acho que ele não contou a história dele, mas nós vamos começar os cultos de empreendedores lá.
Nós vamos começar os cursos de empreendedores para levantar, abençoar os que já têm e levantar mais empreendedores. Mas o Felipe começou no Cicobi lá, ele começou como guarda, né? Como segurança, irmãos. Hoje ele é gerente, entendeu? Do banco. Só que teve que fazer faculdade. Eles foram falando para ele, eles viram o desejo dele de crescer e falaram para ele, você quer? Se você quiser, nós vamos investir em você. Ele pagou um preço, a família pagou um preço, porque fazer uma faculdade hoje de 4, 5 anos não era online, né? Era presencial. Entendeu? Aí a gente vê o Felipe lá hoje, sentadinho lá e tal. Você fala, rapaz, que Deus foi muito bom com você. Foi mesmo, mas ele fez a parte dele também. Então, irmão, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, tá bom? Dedique-se, sabe? Vamos crescer juntos, pelo amor de Deus. Eu não quero ser um pastor que cresça e os filhos fiquem para trás, não. Eu quero que vocês cresçam juntos, eu quero desafiar vocês, eu quero, nesse ano, lapidar vocês e tirar o melhor de vocês. Sejam ousados, sabe? Em nome de Jesus. Eu já cobrei o Nai, viu, Tiago? Irmãos, esse cara cantou na quarta passada, foi quarta passada que você cantou sozinho, Clebinho? Eu falei, Nai, para de boicotar o cara, Nai, coloca o cara para cantar, irmão, entendeu? Ele falou, não, pastor, é ele que está meio assim. Não, mas canta muito, irmãos. Então, assim, né, deixa Deus usar a vida dele. Por quê, irmãos? Porque num dia hoje, está viajando, que nem quarta-feira, muita gente viajando. Ele fez o louvor sozinho com o Clebinho. Hoje está fazendo sozinho com a Dani. Então, assim, não é porque não tem a equipe toda que eu não vou fazer, porque é para Deus, não é para pessoas. Então, assim, você também precisa despertar o dom que há em ti. Você também precisa despertar o talento que Deus colocou dentro de você, tá bom? Vamos colocar de pé, eu quero orar pela sua vida.